A biblioteca se forma ao longo de uma vida de buscas, de leituras. E não é só de percorrer livrarias e sebos, mas percorrer os próprios livros que se lê. Um livro sempre leva a outros. Eu leio um autor e ele cita um terceiro que me interessa e eu vou atrás e acabo buscando o livro e ele vai se formando a biblioteca. Há muitos livros que ainda eu não li devidamente, né, e que podem sair daqui. Mas é uma biblioteca que está se movendo, está sempre entrando e saindo livros. Alguns ficam ao longo do tempo, claro. Há autores que eu gosto muito, como Borges, Calvino. Gosto muito dos húngaros por causa do seu senso de humor, que é terrível, muito crítico. Gosto muito de poesia, tem aqui ao meu lado uma estante só de poesia traduzida. E atrás de poesia brasileira contemporânea. A minha biblioteca tem de tudo. Você encontra aqui de filosofia, história, religião. Na verdade, eu não tenho uma preferência única, né? E para mim, esse espaço é um espaço que faz jus mesmo à ideia de uma biblioteca. Então, há marcas de viagem, marcas de cultura, objetos do México, por exemplo, de onde eu trouxe de viagem, do Peru e do próprio país. Então, da nossa cultura também. Então, a biblioteca é um espaço de cultura para mim. Estou sempre trocando os livros. Há muitos livros que eu começo, abandono, outros que eu concluo. E às vezes eu desisto de um livro, ele volta para a prateleira, tempos depois eu retomo. Então a biblioteca é um espaço vivo. Não, na verdade eu sou de uma família muito humilde. Meu pai ia trabalhar todos os dias de bicicleta, em casa não havia um livro sequer. Meu pai estudou até o 3º ano primário e minha mãe até o 4º ano primário. E eles sempre me estimularam a estudar, que é o modo como eles viam de tentar melhorar de vida. Então, meu pai sempre foi um comerciário, minha mãe uma dona de casa, e eu comecei a tomar contato com a escrita um pouco antes de me alfabetizar, através de revistas da época, nos anos 60, como Manchete, e aquelas revistas do Block, e histórias em quadrinhos da Disney. Então eu comecei a folhear na casa de uma tia minha e essas revistas e gibis e me encantei por aquela forma de expressão. Então as revistas acabaram não me tomando atenção por muito tempo. Eu me apaixonei mesmo pelas histórias em quadrinho. E comecei a comprar os Pato Donalds e Zé Carioca e Tio Patinhas numa banca no centro da cidade, porque eu morava na periferia. Minha tia morava no centro, então eu ia até essa banca e trocava. Comprava um, ia lá, devolvia, pagava metade do preço, comprava outro, e foi assim. Aí fui aprendendo a ler e negociar. E ao longo do tempo, até uns 15 anos mais ou menos, eu cheguei a ter 300 gibis, revistas de histórias em quadrinhos, que eu fui acumulando na base da troca com outros leitores. E eu saía no fim de semana, sábado geralmente, andava pelo bairro, nas casas de outros leitores colecionadores, e ia trocando. Chegava em casa já no finalzinho da tarde com cerca de 30 gibis novos, espalhava na cama, assim, com o prazer de ver aqueles novos gibis para ler, sem saber por qual começar. Mas logo as histórias em quadrinhos me cansaram pela simplificação expressiva. E comecei a ler os Pulp Fictions da época, histórias de romancezinhos de bang bang, espionagem.
E logo me cansei disso também, porque eram muito simplificados, e passei a ler os clássicos. Nessa época também a Editora Abril começou a publicar em bancas os clássicos da literatura. Então eu me lembro que um dos primeiros que eu comprei foi o Don Quixote, Cervantes, e enfim, fui formando, comecei a formar uma biblioteca. Me lembro que eu li o Drácula, do Bram Stoker, numa tarde. Eu fiquei tão encantado com aquele romance que eu fiquei sentado, minha mãe na cozinha trabalhando, e eu fiquei sentado ali e fui lendo horas, enquanto eu não acabei aquele romance eu não sosseguei. Então também tinha isso, de me apaixonar por um livro e atravessá-lo de uma vez só. Aí descobri a literatura, essa literatura mais complexa, né? E assim foi se formando a minha biblioteca. Em Maringá eu cheguei a ter talvez uns 300 livros. Depois eu me mudei para Curitiba e depois para Florianópolis. Nunca cheguei a ter assim uma biblioteca muito grande nesses lugares. E em Florianópolis ela começou a crescer, porque eu comecei a fazer mestrado em literatura. E aí depois, quando eu me mudei para Santos, há 25 anos, aí a coisa perdeu o controle, né? Chegou a isso, que está em torno de 6.000 exemplares aproximadamente. Talvez um pouco mais, porque na última mudança ainda fizemos uma contagem e dava em torno de 5.000 exemplares. Mas eu nunca me preocupei com quantidade, porque na verdade o que me interessa é o conteúdo mesmo. E eu não tenho apego com os livros também. Depois que eu leio, se eu acho importante, eu coloco para circular os livros que eu li, porque é importante que eles encontrem outros leitores. Para mim, a literatura não nasce do nada. Ela nasce a partir do que já existe, porque ela é pensamento, ela é reflexão. Na verdade, uma das ideias para lidar com a cultura que eu mais prezo foi sintetizada pelo Oswald de Andrade, um dos escritores que eu considero mais importantes do Brasil, que é a antropofagia. O Brasil sempre teve uma marca preocupante, muito grande, que foi a de lidar com o estrangeiro, como lidar com a cultura do outro. E então Oswald de Andrade sintetizou essas ideias da antropofagia, de que devíamos comer o outro, tal como os índios Tupinambá comeram o bispo Sardinha, deglutir e transformar em ideias novas, em sínteses. Então, eu como escritor defendo essa prática como muito importante para lidar não apenas com a cultura estrangeira, mas com a nossa própria cultura. A gente precisa estar comendo o outro o tempo inteiro e deglutindo esse outro e formando novas sínteses, novas ideias a partir da singularidade de cada um. Então, o meu trabalho como escritor nasce da leitura do outro e dessa consumição, desse deglutir, comer o outro e matá-lo através da deglutição que se transforma num novo texto, que é um texto que ao mesmo tempo procura estar em pé de igualdade, honrar essa ideia original, ou de fazer a crítica a ela. Então é um trabalho de interatividade que nunca cessa. A biblioteca é esse espaço de alimentação. Então aqui nós temos uma população de autores rumorejando, falando aqui, e que às vezes algum fala mais alto, né, e é tirado da estante. Então é uma brincadeira, logicamente, mas é um pouco isso. Então a biblioteca é uma multidão de rumores que pode ser ouvida a cada livro que se abre. Então uma ação de se contrapor ao que existe
e ao que está acontecendo, ao contemporâneo, para buscar novas sínteses, novas compreensões da cultura. Aqui na biblioteca há livros desde os primeiros autores que estão publicando o seu primeiro livro agora, neste momento. Há muitos livros da Patois, por exemplo, e como há também clássicos, né? Eu tenho aqui um livro autografado pelo Borges, que eu comprei por inacreditável R$1 aqui em Santos, num sebo. Há livros do João do Rio, autografados, e há muitas raridades. Então, é uma biblioteca que tem de tudo, tem livros de diversas nacionalidades, de países que eu viajei ou não, e em línguas diversas. É uma biblioteca que expressa uma vivência com a cultura. Então ela me representa nesse sentido. Assim como a minha escrita é uma forma de pensamento, a biblioteca também tem uma característica de ser uma forma de expressão. Então os livros que estão aqui estão por algum motivo, porque eu prezo, ou eu tenho interesse por algum desses autores, um interesse especial por uma forma de ler a cultura. Então há de tudo aqui. Há livros de primeira edição, como eu já te falei, no caso esses livros do João do Rio, por exemplo, que são um primor. Aqui o dono desses livros tomou o cuidado de encaderná-los. Eu os comprei num sebo em Curitiba. São primeiras edições do João do Rio, que ainda não é lido. Esta edição é de 1918. Os Dias Passam, um dos clássicos dele. Este livro foi impresso em Portugal em 1917, aliás, 1912. O Borges está aqui. Este livro no mercado deve estar valendo cerca de R$3.000 aproximadamente. Para mim, o autógrafo, o livro autografado do Borges tem um valor sentimental muito maior do que econômico, porque eu gosto muito do Borges. O Borges é um autor que me causa problema, porque toda vez que eu começo a ler, ele me provoca uma fuga rápida dele, porque ele estimula demais a minha imaginação e eu corro atrás das coisas que ele fala, dos autores, e o abandono com uma facilidade terrível. Então, o Borges é um autor que eu leio ao longo do tempo e nunca paro. Eu gosto muito de visitar casas de pessoas que têm bibliotecas e gosto muito de passar os olhos pelos livros. Em geral, as bibliotecas que eu tenho visto de poetas, de amigos contemporaneamente, não são assim tão diferentes da minha, né? A minha acaba sendo um pouco talvez mais complexa, mas há críticos, escritores mais especializados que sim, é um encanto entrar nessas bibliotecas e descobrir novos caminhos, novos autores que não se conhecem. É interessante constatar isso, claro, ver meu livro presente em outras bibliotecas, mas isso é muito raro acontecer, porque eu comecei a publicar muito recentemente, então na verdade essa constatação se dá mais por respostas de leitura que as pessoas têm dado, né, publicando comentários. Porque hoje a gente acaba tendo uma vida muito
retirada, né? E se comunica muito mais virtualmente. Então, e quando a gente viaja por paisagens quase. Então, como eu não tenho uma vida acadêmica no sentido de estar participando de eventos, de congressos, então eu acabo conhecendo pouco as pessoas pessoalmente. E então quando saio e as encontro em eventos, então não tenho frequentado muitas casas delas para conhecer bibliotecas. Então, na verdade, a percepção que se tem é mais pelas redes sociais, por meios de comunicação, quando se publica algum comentário ou alguém se interessa por fazer uma entrevista, como é o caso que você está me dando a possibilidade de falar. Isso é uma forma de percepção de resposta ao trabalho que vem sendo feito. Agora, é claro, algumas vezes eu encontrei meus livros em algumas bibliotecas e sim, é interessante constatar isso, sabe? Perceber que há uma certa possibilidade de perdurar.